quem seria salvo. Elegeu quem seria salvo. Pelo seu... Por quê? Por que ele escolheu Joãozinho e não Luizinho? Pelo beneplácito da sua vontade. Isso aí não tem explicação, isso é um mistério. Por que ele escolheu alguns e outros não? Por que ele destinou alguns para a salvação e outros para a perdição? Isso aí é uma escolha de Deus. E não aprove a ele revelar para nós o motivo. Né? Agora, o fato é, nem todos são salvos, isso é certo, apenas alguns são salvos, e pelas Escrituras, o fato é que Deus elege aquele que ele deseja salvar. Então, ele elege. Estudamos também que existe uma regeneração, né? Eleição, através do pacto da redenção, nós estudamos, onde o Pai elege, o Filho exerce a obra que o Espírito Santo aplica no coração do eleito. Então, estudamos a doutrina da regeneração, onde Deus nos tira da morte para a vida, baseado muito naquele texto em Efésios, lembra? Então, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Deus nos deu vida. E essa ressurreição, ela não pode ser dada pela vontade do homem. Ninguém pode sair da morte para a vida se não for pela ação de Deus. Uma ação extraordinária de Deus. Ele regenera o seu coração. Você fica apto a receber a pregação do Evangelho e ela produz efeitos no seu coração. Então, você ouve a pregação do Evangelho geral, mas para o eleito, cujo coração é regenerado, aquela mensagem faz todo sentido e muda tudo. Isso é a nós definimos como vocação especial, né? Que é a pregação do Evangelho eficaz. É uma vocação eficaz. Ela produz os frutos. E agora nós vamos entender o quê? Gente, a gente viu tudo assim, que ocorre dentro do coração do homem, que ocorre dentro do coração de Deus para eleger, né? Seres humanos, por amor. Agora nós vamos para uma parte muito prática. Tem que efetivamente o que ocorre, o que é visto. Você consegue ver alguém, coração de alguém regenerado? Você bate o martelo que o sujeito é regenerado, o outro não? Você consegue perceber essa mudança interna do Espírito Santo nele? Não. Agora, a conversão, que é um fruto prático do arrependimento e da fé, isso você consegue observar. Então, nós vamos ver agora uma parte da doutrina da salvação, soteriologia, muito prática e muito evidente. Você consegue ver aquilo. Os seres humanos observam isso, a igreja observa a regeneração, fruto da regeneração. Ouviu o Evangelho, foi regenerado, se converte. Né? Pessoal, eu queria ler duas passagens aqui da Bíblia. São dois exemplos fantásticos de conversão, para que a gente possa começar a debater. Entendeu? O Jardim, por favor, você vai ler Lucas 19, do 2 ao 10. Lucas 19, do 2 ao 10. Natan, você vai ler Atos 9, do 1 ao 6. Você vai ficar Lucas 19, do 2 ao 10. E Natan, Atos 9, do 1 ao 6. 19, 2 ao 10, beleza. 2 ao 10. Está aqui na mão. Vamos lá, Jacas, pode ler. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral de Rio, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser pequena de estatura. É muito difícil. Então, correndo até 10, tá? Então, correndo adiante, subiu a um cômodo, a fim de ver onde havia de passar. Quando Jesus chegou aqui, Zaqueu, desce depressa. Convém ficar hoje. Interessante, e convém ficar na cara. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos
todos que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara no mundo pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a fome da metade dos bens. Se alguma coisa eu tenho que eu falando defraudado alguém, estou 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje nós estamos na casa. Porque também isso é de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele filho. Olha bem, né? Zaqueu era um homem rico, então, e era assim, era um corrupto da época. Corrompia o povo pelo dinheiro, era um corrupto da época, né? Jesus está passando ali e ele tem uma vontade, ele era baixinho, né? Baixinho, estatura, e ele tem uma vontade de subir numa árvore e ver Jesus. Gente, lembra que a gente debateu sobre a questão dos nossos atitudes? Estão baseados em quê? Desejo, vontade. E que o não regenerado ele não tem vontade de buscar Deus. O regenerado tem a vontade de buscar Deus. Então, Zaqueu teve a vontade de ver Jesus. Se ele ouviu antes, né, alguma pregação, se houve pregação do evangelho para ele antes, isso não está relatado. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O que despertou curiosidade nele para ver Jesus? Ele pelo menos ouviu falar dos fatos, né? Dos feitos de Jesus. Foi atrás, né? Foi atrás, provavelmente teve uma vocação ali eficaz nele ali antes. Ele buscou Jesus. Fez ele buscar Jesus. Então você já vê que há uma ação ali do homem. A partir de agora, a salvação do início ao fim, ação de Deus, é obra de Deus. Porém, a partir do momento da conversão para frente, da conversão e a santificação, nós temos a ação de Deus e ação concorrente do homem. Chamamos em teologia isso de concorrência. Concorrência da ação de Deus e do homem. Né? Ou seja, o homem tem que querer buscar a Deus, mas ele não consegue buscar a Deus se Deus não transformar seu coração. Então, existe uma concorrência ali. Ele busca. Então, ele levanta, ele vai olhar Jesus. E aí, o que Jesus fala para ele já? O que Jesus fala para Zaqueu? Que convém. Me convém estar na sua casa. Se for ver, nem viu o verbo do grego aí, né? A palavra do grego. Mas me convém, eu preciso ir na sua casa. Sabe por quê? O Filho do Homem veio não para salvar justos, mas para salvar pecadores. Eu quero ir na sua casa. É tipo assim, Natan, convém te salvar. Eu vim aqui para esse mundo para te salvar. Convém isso para mim. Então, olha, observem que a ação dos dois. Os arminianos dizem, não, mas ele buscou primeiro. Mas o calvinista diz o seguinte, não, peraí, ele buscou primeiro porque Deus transformou o coração dele. Senão ele não conseguiria buscar. Gente, ele era um publicano, pecador. Isso é colocado de forma muito clara, né? Jesus poderia ter falado, me convém para sua casa porque você está subindo nesse sicômoro. Tinha uma multidão de gente em volta, buscando ver Jesus. Uma multidão de gente olhando ali. E foi na casa de Zaqueu. Aí ele olhou para aí, já sabia que Zaqueu tinha subido. Já sabia. Sim. Sabe tudo. Ele sabia que E a Zaqueu... doutrina da Batista é diferente. Não, é diferente. A gente aqui ensina calvinista, né? Eu sou batista. Não. E aqui a nossa igreja ela tem uma doutrina reformada. Existem essas diferençazinhas, mas no fim das contas, a salvação é por Jesus Cristo. Né? Convém que ele vá na casa de alguém. Agora, tem a presciência que já estaria ali, mas o que nós entendemos é o seguinte, que o coração do homem é totalmente depravado. A leitura do Salmo fala sobre isso hoje. Tá? Deus olha para a humanidade e busca. Se há alguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se desviaram. Não há quem possa, não há quem faça o bem. O homem por si só não consegue buscar. O homem por si só tem uma natureza totalmente depravada.
né? Eu vou falar o verbo que usa no hebraico, no Salmo. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou falar. É totalmente depravado, é depravação total, né? Então, Zaqueu vai lá e busca. Aí tenta, sobe na árvore. Jesus olha para ele. Convém que você venha, que eu vá na sua casa. Jesus vai. Você veja bem. Zaqueu foi só olhar. Quem buscou? Quem buscou? Quem chamou? Foi Jesus. Não foi, não. Jesus, vem para minha casa hoje. Não, me convém. Eu vou na sua casa. Deus caminha em direção ao pecador, gente. E ainda tem uma coisa interessante no texto, porque Jesus fala o nome dele, né? E a princípio eles não se conheciam. Não, pois é. Talvez ele fosse famoso. Porque ele era cobrador. Era cobrador, conhecido, né? Mas é uma boa colocação. Ele chama pelo nome, ele te chama pelo nome, né? Então, gente, a gente vê um exemplo aí de conversão, que é o tema da aula hoje. Onde o que acontece na conversão? O que é a conversão? Está aqui, ó. Estou olhando para cá, eu faço isso aqui. Faço olhar para cá. O homem, ele está em pecado, certo? E ele muda a direção, ou seja, ele trabalha com o pecado, ele é servo do pecado. Ele é servo das suas idolatrias, dos seus ídolos, do dinheiro. Ele é servo da idolatria dele, ele é servo do seu bem-querer, do seu bem-estar. O pecado é uma coisa comum para ele. Ele passa a ter uma regeneração, uma mudança de eixo. Ele vai do pecado, caminha para Deus. Ele passa a viver para Deus. Ele vivia para o pecado, cujo salário é a morte. E passa a viver para Deus, cujo dom gratuito é a vida. Né? E o que ocorre? Quais são as marcas dessa mudança de direção? Bom, segundo Anthony Roquema, e ele se baseia no Luiz Berkoff, que é um teólogo reformado que a gente ama. Né? Esse livrinho aqui é um livro que eu indico. Tá? Quem quiser saber a doutrina da salvação reformado calvinista, esse livrinho aqui ele é muito bom. Primeira coisa que você vai ver são os frutos do arrependimento. Existe uma iluminação da mente contra o pecado. O que acontece? Antes da regeneração e antes da conversão, nossos olhos são cegos. Você tem uma escama nos seus olhos por pecado. Você não consegue enxergar o pecado. O pecado é coisa natural para você. Deus regenera o seu coração e a partir dali o que ocorre? Essas escamas caem. E você passa a ter uma iluminação, uma clareza da mente contra o pecado. O pecado passa a mostrar suas caras como ele realmente é para você. Então, antigamente você cometia um determinado feito, né? Você passa a não fazer mais. Zaqueu, vamos lá, vida dele. Normal eles, porque as pessoas. Para ele era normal. Era a vida dele. O que ele faz? Ele passa a querer, aonde ele cometia injustiça, ele passa a querer fazer a justiça. O dinheiro não é mais o Deus dele. O Deus dele agora é o Deus Todo-Poderoso, soberano. A Salmo também é exemplo. Vai ser a próxima leitura. Então, ele passa a ter uma iluminação da mente contra o pecado. Outra marca de arrependimento que a gente tem é a tristeza pelo pecado. O pecado que gera tristeza no seu coração. A partir do momento que você é convertido, Deus regenera seu coração. Por isso que eu acho que a regeneração feita pelo Espírito Santo no coração do convertido é uma coisa capital. É um evento ímpar na vida do crente. Sem regeneração não tem conversão. Não tem conversão. Deus regenera seu coração e abre seus olhos. Você ouve o evangelho e a partir daí o pecado causa tristeza em você. Quando você peca, o que era natural, o que era normal, o que era coisa comum, o que era uma angústia, não era? Você fica com o quê? Ódio pelo pecado. Você tem vontade de confessar para Deus aquele pecado. A confissão. Confissão. Você tem uma relação de ódio pelo pecado. Né? Nojo pelo pecado. O pecado já não...
E aí o que acontece? Eu posso ler com uma frase? Pode, claro, irmão. Vamos lá. Aqui, ó. Eu gosto muito das colocações. E a gente está falando aí, ó. Obedecer às regras de pecado, nosso coração, tanto quanto baldes de gasolina que chegam a chamar de fogo. É boa comparação, né? Boa comparação. Bravo, né? Então, gente, isso aí são frutos de arrependimento. Daqui eu tenho isso aí. Porque a partir do momento em que ele quer vender tudo que ele tem para dar aos pobres, né? Fazer justiça, você tem que dar uma iluminação da mente dele. Há de alguma forma o ódio pelo pecado. Né? E existe também a evidência da fé da vida. Onde você tem um retorno gracioso a Deus. Você retorna para Deus. Você passa a viver para Deus. Você viver contra Deus. Viver com uma relação de inimizade com Deus. Jesus faz o quê? Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Ele nos dá esperança nessa vida. É quem nos dá esperança. Então você tem um retorno para Deus. Exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Por isso que eu usei essa passagem para exemplificar. Né? Vamos ler outra conversão da Bíblia agora, irmãos. Natan, Atos 9, do 1 ao 6. E Saulo, esperando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem te persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo, assassino da igreja cristã. Ele morreu aos pés de Paulo. De alguma forma, gente, aquilo ali foi pregação de evangelho para a vida dele. Uma pregação, uma convocação geral. Foi eficaz naquela hora, né? Paulo era perseguidor da igreja, ele pegava as mulheres pelo cabelo para prender, botar na jaula. Era uma pessoa horrenda perante Deus. Ele tinha uma relação de inimizade completa com Deus. Religioso, fariseu, conhecedor da lei. A igreja está cheia de gente assim. Vou falar sobre esse tipo de daqui a pouquinho na nossa classificação. Está cheia de gente assim. Cheia. Que Deus nos dê misericórdia de não nos tornarmos religiosos sem amor pelo próximo. Que Deus nos enche de misericórdia, né? Então, Paulo era um homem detestável para Deus, para a igreja cristã. Não é mais pecador do que eu. Não era mais pecador do que eu sou, que eu já fui. Mas Deus, a sua imensa graça e misericórdia, aprove a ele transformar nosso coração, né? O que acontece? Tem um momento na vida de Paulo que muda tudo em um segundo. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, de forma sobrenatural. E o que acontece? O que Paulo faz? Senhor. Ele fala Senhor no grego, Kyrios. Senhor, Deus. Que és tu, Senhor? Já assim, Senhor, dono de tudo. Jesus pensou, Jesus, a quem tu persegues. Quem persegue a igreja cristã, quem persegue um cristão genuíno, gente, saiba o seguinte, estão perseguindo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Quando perseguem o nosso pastor Antônio, estão perseguindo ao próprio Jesus. Esses religiosos, igual Paulo fazia.
Quando alguém te persegue como cristão, estão se perseguindo ao próprio Jesus. Aí o que Paulo faz? O que tu queres que eu faça? Olha a mudança. Ele era um líder, ele tomava as atitudes, ele foi lá pegar carta para prender os cristãos, agora ele está numa postura de completa submissão a Deus. Isso aí. Submissão a Deus. Então você vê na vida de Paulo que ele sai do pecado, da visão do pecado, né? Ele não perseguiu os cristãos. Olha, o que tu queres que eu faça? A submissão a Deus. Olha bem, lembra que tem a característica da conversão? Sai daqui e vem para Deus. Esse é o conceito de conversão. Né? Existe um arrependimento. Se for ler as cartas de Paulo, né? Romanos 7, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Ele considerava todas as coisas que ele era como anátema, né? Como anátema, né? Como miséria, né? Vai ver as cartas, você vai entender o pensamento dele. De arrependimento, existe uma iluminação da mente, uma tristeza pelo pecado, confissão, um ódio pelo pecado. Não tão claro nessa passagem, mas nas cartas dele você vai ver. Existe toda uma teologia paulina, que é um curso que eu vou querer dar para vocês futuramente. Querer fazer um curso só de teologia de Paulo. Teologia paulina. A gente vai vir nas cartas, Eu estou pensando, depois que a gente terminar essa parte de doutrina, entrar numa coisa prática ou na teologia paulina. Né? Eu acho muito bom para a gente isso aí. Então você vai ver que a conversão de Paulo é do pecado para Deus. Qual a diferença entre a conversão de Paulo e a conversão de Zaqueu? Tem alguma diferença? Eu acho que Zaqueu se sentiu constrangido diante de Jesus. Paulo também de alguma forma, né? Jesus foi nele. Mas Zaqueu também. Não, mas o Paulo não estava nem buscando, ele estava perseguindo a igreja. É um ponto importante. Está chegando lá. Porque o Zaqueu, assim, ouviu falar de Jesus, quis ir para ver quem era, se interessou por ir, e aí Jesus, né, na onisciência dele, percebeu isso no coração e se direcionou para ele. Talvez ele tenha ouvido o evangelho antes, já estava Ele ouviu, mexido, porque né? Jesus foi ficando famoso na região, então ele queria saber, né? Sim. E aí Jesus entendeu que no coração E dele Paulo? tinha. Paulo, aparentemente, assim, é porque Paulo perseguia a igreja achando que estava agradando a Deus, né? Isso. Uhum. Né? Mas Jesus é que vai nele porque ele estava muito equivocado, né? E também, assim, não sei, pelo histórico de Paulo, Jesus sabia que ele até fala, né? Por isso que ele fala da predestinação, que desde o bem da minha mãe, que ele tinha uma missão para Paulo. Mas, assim, é muito de Jesus e para ele resolver assim, de resgatá-lo. E naquele momento da epifania, ele já entende que é Deus, já falando com ele, aí ele entende que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Presta atenção. Paulo, duro recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? Aguilhão é aquela coisa que você bota no boi, no animal, quando você vai para frente, aquilo te espeta. Uhum. Ele tinha um aguilhão, que era a palavra de Deus, e ele resistia. Ele Dura não queria coisa. aceitar que Cristo era o Filho de Deus. Resistia. Né? Verdade é o seguinte, a conversão de Paulo foi súbita. Porque no momento Súbita. Nós chamamos isso, é um tipo de conversão chamado assim, crise. Né? Ela é súbita. Você vai ver aí na Bíblia o exemplo principal de Paulo, é súbita. No momento você era um pecador miserável, não queria saber do evangelho, você tinha raiva de crente. No momento da sua vida, tudo foi um segundo. Fácil. Eu acho que Paulo, ele agia daquele jeito, porque acho que ele acreditava que estava fazendo algo para Deus. Ele achava que perseguindo os cristãos, estava combatendo uma seita. Era um Achava que legalista. era certo fazer aquilo. Era um legalista, mas ele estava, na verdade, no contrário. Ele estava... Veja bem, você colocou uma coisa muito importante. Porque ele achava que estava fazendo um trabalho para Deus. Mas o que Jesus fala? Eu sou Jesus, aquele que persegue. Ele perseguia Deus. O falso crente, ou legalista, o religioso, ele acha que está fazendo um trabalho para Deus, porém, para atender os seus interesses egoístas. Mas, na verdade, ele está perseguindo a Deus. Isso aí, para Deus, é muito pior do que uma pessoa que não esteja na igreja, ao meu ver.
Tá? É, porque você deturpa, né? A meu ver, a quem muito é dado, muito é cobrado. Tá? Sabe que nos últimos dias, no julgamento, eu acredito que o julgamento será muito mais duro para essa pessoa. Muito mais duro. Então, gente, a gente tem que ter, orar para a igreja, sabe? Tem dizer para que Deus alcance essas pessoas e essas pessoas definitivamente se convertam, né? Parem de perseguir irmão. Você não vai me ver aqui falando mal de igreja, por mais heresia que fale. Que pode haver um regenerado ali dentro, trabalhando e trazendo vida para Jesus. Trabalhando para Jesus, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Né? Então, tá a conversão em crise. E existe a conversão gradual. Eu acredito que a de Zaqueu não foi totalmente gradual, mas foi mais gradual que a de Paulo. Um processo. Então, aqui, vamos ver assim, a minha conversão foi em crise. Deus foi e me sugou assim, de um dia para o outro. Houve um processo que eu vou falar daqui a pouquinho, da minha vida. Agora, a pessoa, por exemplo, que nasce no lar cristão, nasce no lar, a conversão pode ser também gradual. Você pode ter um processo de conhecimento da palavra. Deus regenera o seu coração, mas aquilo leva tempo até fazer sentido. Então, pode durar meses a anos a processo de conversão de uma pessoa. Pode ser em crise, mas pode ser gradual. Em crise, a conversão gradual é comum em quem é filho de crente. É comum. Você vai da sua... É por isso, gente, que os nossos filhos, sabe, na nossa casa, a gente tem que ter leitura da Bíblia, pregação do Evangelho, coisa que até eu falho muito, né, em casa, para a minha vida de médico, né? Leitura da Bíblia, pregação do Evangelho, pregar o Evangelho para os filhos, porque a conversão deles pode estar sendo feita de forma gradual. Gradual. Vocês vão fazer um lar cristão. Tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? Para que a conversão aconteça dentro da sua própria casa. Então, ela pode ser em crise e ela pode ser gradual. Existem 3 tipos de conversão e elas se... Eu acho que é uma separação didática que o Berkhoff fez, tá? Mas eu acho que elas se sobrepõem. Nunca vem sozinho. Existe a conversão intelectual, que é quando Deus te convence pela razão. O Evangelho convence a sua razão. Faz sentido você olhar para o mundo hoje, por exemplo, e ver o homem não deu certo. Os seres humanos não deram certo. A guerra, acho que Gaza, crime, morte. A humanidade não deu certo. E você vê pela razão que só existe uma possibilidade de esperança nessa vida, que se chama Jesus Cristo. É a única razão da nossa esperança. Então, isso é uma conversão intelectual. Mas existe também a chamada conversão emocional, quando isso daí mexe com as suas emoções. Eu não acredito em conversão em que os seus afetos não sejam regenerados, convertidos. Jonathan Edwards, em seu livro Afeições Religiosas, fala muito disso. A conversão, a regeneração, ela mexe com os afetos do crente. Os afetos do crente, antes de se converter, o ser humano, antes de se converter, ele era direcionado para seus próprios desejos, seus egoístas, seus ídolos. Após a conversão, esse afeto se direciona para Deus. Deus é o responsável pelas suas afeições. Deus trabalha as suas afeições, é o motivo da sua alegria, da sua felicidade. Isso tudo é trabalhado, entendeu? Então, é uma conversão emocional. Agora, eu não acredito em conversão emocional sem a conversão intelectual caminhando junto. Senão fica um hiperemocionalismo. Você vê a igreja, às vezes, só se prega emoção, emoção, emoção. Não se prega a razão, a lógica do evangelho. Tem que ser pregado. Mas também só a razão, só a lógica, sem os seus afetos serem transformados, também eu acho que não falta alguma coisa. Né? E volitiva, que é a vontade. Tua vontade é convertida. Tua vontade agora é sair do pecado para ir para Deus. Tua vontade é trabalhar para Ele, é fazer tudo para Ele. Quando você está no seu trabalho, a sua vontade é glorificar a Deus no seu trabalho. Então, todas as vontades são direcionadas para Deus. Os 3, a meu ver, caminham juntos.
vontade, emoção, razão. Tá? Então, são os tipos, né, de conversão. Agora, e a conversão é uma obra de Deus. Ludmila, lê para mim, por favor, Lamentações 5:21. Marcos, lê para mim, por favor, João 15:5. Lamentações 5:21 e João 15:5. Converter-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova o nosso dia. Renova os nossos dias. Se Deus te converter, Ele vai converter. Deus renova os nossos dias. É Ele que renova os nossos dias. Ele renova os nossos dias como? Nos tirando do pecado, indo para Ele, trazendo para Ele mesmo. Jesus, aprove para mim, Zaqueu, que eu vá para a sua casa. Eu vou na sua casa. Eu vou tomar. E eu sou soberano. Gente, se Deus não é soberano na salvação, então Ele não é Deus. Se Deus é soberano e tem controle sobre toda a criação, sobre todas as coisas, Ele também tem controle sobre a salvação dos seres humanos. Não, Ele não é Deus. Fica à mercê da vontade do homem. Né? Então, é uma obra de Deus. Lê João, Márcio, João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada. Não é alguma coisa, talvez. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, você quer fazer alguma coisa. Você quer tomar uma atitude. Você quer buscar, você pode querer buscar a Deus, mas sem mim, sem a ação de Jesus, nada. Você não consegue. Sem mim, eu sou a videira, quais são os frutos? Estão ligados a mim. Né? Se eu não quiser, vocês não podem fazer nada. Então, nessa ligação com Cristo, nós só conseguimos nos converter para Deus se assim Ele determinar. Está muito claro isso nessa escritura. Né? Um pouco agressivo às vezes para a gente, mas... Né? Agora tem uma coisa muito interessante. Eu vou até pedir o irmão Jarbas, ele vai ler essa passagem. Jarbas, leia Mateus 13, do 3 ao 13. Mateus 13, do 3 ao 13. Vamos estudar uma coisa muito legal agora. Do 3 ao 13, né? Isso. Eis que o semeador saiu para semear. E, ao semear, parte caiu à beira do caminho. E viu as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e a terra era pouca. Logo nasceram. Visto não ser profunda na terra. Saindo, porém, o sol, queimou. E não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e se sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, a 100, 60 e 30 por ano. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Aí, parábola do semeador. O que é o semeador? O pregador da palavra de Deus. O que é a semente? É a palavra de Deus, o evangelho sendo pregado. Você tem uma terra onde esse evangelho cai. Preste atenção. Por que eu usei essa passagem? Nós vamos ilustrar a classificação da conversão. Olha que interessante. Existem 4 tipos de conversão, segundo os reformadores. Conversão temporária. É aquela conversão da sementinha que caiu na terra árida, à beira do caminho, onde as coisas, as vicissitudes da vida abafaram. Né? O que é? É a pessoa que efetivamente não se converteu de verdade. Ele se converte, mas ele na verdade, ele aceita, ele ouve, acha interessante o evangelho, ele acha que faz sentido, mas aquilo não veio para o coração dele. De alguma forma, ele se perde. Se perde definitivamente, entendeu?
se perde definitivamente. Na verdade, não é uma conversão verdadeira. É uma falsa conversão. Vai, se batiza, ele acha legal a igreja, ele acha interessante o que o pastor está dizendo, mas não exerce um fruto de arrependimento no seu coração. Sabe? Ele tem outras intenções com a igreja. A igreja, para ele, é para atender suas necessidades políticas. A igreja, para ele, é para atender suas necessidades de socialização. A igreja, para ele, é para atender, é para ter um lugar legal para um domingo. Seu desejo de momento. Seu desejo de momento. Desejo de momento. Mas aí chega a primeira dificuldade na vida, primeira vez que tem uma doença, que vem um problema, ele questiona Deus. Deus, por quê? Tu não é justo. E vai embora. Se perde. É que aí Paulo comenta em Timóteo, né? Demas, amando o presente século, abandonou o Perfeito exemplo. Perfeito. A mão do presente século abandonou. Demas abandonou Paulo. Então, é uma conversão temporária. Sim, a conversão, na verdade, ele está ali querendo fazer as coisas de Deus, mas o coração dessa pessoa não está para Deus. Ainda está direcionado para o pecado. É uma falsa conversão. Existe isso, né? Existe isso. Como existe isso? Está encaixada essa questão de ter sido criado na igreja, desde pequeno, e aí muita proibição, a mãe, aí se afasta. Se afasta. Está encaixada. Tá, porque ele não se converteu ainda. Ainda, né? Não se converteu ainda. Não se converteu ainda. Ainda, mas preste atenção, eu falei que a conversão pode ser súbita, pode ser gradual. Essa pessoa ainda pode, Deus pode ter um momento, vai ter um momento certo de agir na vida dessa pessoa. Jacó tinha bênção. E ele se converteu depois. Sim. É o tempo de Deus, gente. Né? Mas isso existe. Só vai para a igreja para atender seus interesses pessoais. A pessoa fica ali, caminha, você olha, você acha que como ele vai na igreja todos os dias, mas não está regenerado. A vida dele não transmite frutos de arrependimento. Não há mudança de vida dessa pessoa. É a chamada conversão temporária. Isso existe. Você vai ver as proporções aí, por aí, né? Verdade. E desculpa ser duro, tá? Mas a gente tem que falar que é verdade. Pródigo, né? Hã? A história do pródigo, que às vezes quer conhecer o mundo. Mas preste atenção, o filho pródigo voltou depois. Não, mas depois tem a volta, né? Da conversão. Ele realmente deixa. Mas o temporário não volta. Tá. Não se converte, não é eleito, ele não é regenerado. Não, só fica uma dúvida que você falou dessa da temporada, você comparou com uma terra seca. Mas essa não seria das aves que as aves tiram? Não sei, só. Não, das aves que tiram por à beira do caminho. À beira do caminho. Você ainda vai falar esse tipo. Na verdade, foi o mesmo, né? Assim, o temporário é a pessoa que frequenta a igreja, que acha interessante, que acha legal, mas não veio do coração, não houve mudança de vida. Tá? Você vê, por exemplo, o pessoal da igreja, vai no Instagram do Antônio e vê os pastores que atacam ele. Para mim, aí você vai na página do sujeito e fala barbaridade com o Antônio. Aí você vai na página dele, calvinista raiz. Calvinista raiz, atacando o irmão. É calvinista raiz. Calvinista raiz, meu irmão. Vai amar o próximo. A questão ali daquela criada na igreja, teve aquele pastor que e assim, muitas vezes, essa história sem ser, né? Teve o seu dinheiro, só trabalhar, só teve suas conquistas, e aí vem os filhos e aí, como você achava que aquilo era pecado, você está na praia. Presta atenção, gente. Suporte. Púlpito onde tem muito Moisés, no púlpito onde tem muito legalismo, isso faz vezes, no não regenerado, isso daí, púlpito com muito legalismo, abre a sua curiosidade para o pecado, tá? O não regenerado. Estimula.
Na verdade, Ele será trouxe de volta. Eu estou falando do exemplo da minha vida. Eu fui, Então, mas o Senhor, ele deixa em 99 e vai buscar a ovelha que saiu. É o Senhor que vai buscar, não é a ovelha que chama. Presta atenção, não é a ovelha que chama o Senhor para buscar. Ele, por amor àquela ovelha, vai lá e busca a ovelha e traz num pombo de volta. Ele vai buscar. Né? Outra conversão que existe, são 4, né? Existe a chamada conversão nacional, quando toda uma nação se converte. Oh, meu Deus, faça isso no Brasil. Você vai ver na Bíblia, Israel, quando toda a nação se converteu, toda uma nação se converte. Né? Existe a classificação da conversão verdadeira. Essa é a verdadeira conversão. É quando a sementinha do evangelho é jogada num terreno que está adubado, próprio, propício, com condições propícias de florescer essa semente do evangelho. O terreno conseguiria por si mesmo ter condições propícias? Na verdade, o que o texto diz é que não. É um terreno próximo, onde Deus preparou o terreno para que aquela semente floresça. Então, esta é a conversão verdadeira. Vai gerar fruto de arrependimento. é igual o Natan fala, quando a gente realmente se converte, a gente fica, na verdade, na beira de um abismo. Sim. A gente conhece a palavra e a gente, se a gente for hipócrita, a gente pula, né? Sabe? Agora, existe uma coisa aqui que faz muito do seu caso, que é a chamada conversão repetida dos reformadores. Preste atenção, só se converte uma vez. Só se converte uma vez. Conversão, regeneração, só ocorre uma vez. Conversão verdadeira uma vez. Agora, a pessoa convertida, e foi muito no meu caso, tá? Às vezes, os prazeres do mundo, os desejos, né, dos seus desejos, você tem uma queda. Você vai. Só que Deus te ligar. Então, você pode ir de novo. Deus te ligar. Deus não vai, Jesus não deixa que nenhum daqueles a quem o Pai deu se perca. O eleito, o regenerado, pode cair. Pode. Mas Deus vai resgatar. Se vai, no fim, vai voltar. Então, muita gente pensa, mas no fim da regeneração, da perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvo. Né? Que a pessoa não pode perder a salvação. E o fulano, que saiu da igreja e morreu. Né? Morreu no pecado. Na verdade, ele não era um. Ele era um convertido temporário. Possivelmente. Por quê? Nós acreditamos o seguinte: se Deus exerceu um decreto na eternidade de salvar um sujeito, se Jesus fez uma obra de expiação na cruz e foi completamente eficaz, é impossível que aquela obra que Jesus fez por aqueles a que o Pai o deu, ele perca. Né? Ou seja, a expiação de Jesus é eficaz, completamente eficaz. Não estamos paralisando a cruz. Né? É impossível que um crente verdadeiro, mesmo que caia 1, 2, 3 vezes, ele perca a sua salvação, porque ele vai voltar. Porque Deus vai atrás dele, igual um cão de caça. John Stott, que escreveu um livro que é chamado Por que Sou Cristão? E o primeiro capítulo do livro ele fala sobre o cão de caça. O cão de caça que é o Jesus. Entendeu? Jesus é como um cão de caça, ele vai atrás do crente. Você não vai. Crente regenerado, convertido, ele não se perde. Lê para mim Salmo 51, 7 ao 12. Quem? Eu? Isso, o senhor mesmo. O senhor mesmo, acordar. Não, Vamos lá. tá parecendo. É que você falou comigo aí, eu não. Ó, vai cair na prova, hein? Vai ter prova, sabe? Não? Vai ter prova, hein? Salmo 51, 7 ao 12. Vai aí, né, Natão? Tem que ir. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faça-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste e apague todas as minhas iniquidades. Até onde? É o 12. Tá, 12.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuseste da tua presença, nem me retireis do seu Santo Espírito. Restituí-me a alegria da tua salvação. E sultaste-me com um espírito voluntário. Atenção, gente. Davi adulterou. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Convertido, ungido. Adulterou, ele foi homicida, ele matou. Ele teve uma queda. Aí veio o profeta, né? Veio o profeta e fala, ó, Deus sabe que é pecado. E o que acontece? Essa é a reação dele. Não retire de mim teu espírito, Senhor. Tire em mim o coração puro. Não me tire da sua presença. É o caso da conversão repetida. Ele se converteu, ele caiu, assim, voltou para Deus, voltou com os frutos de arrependimento. Caiu feio. Caiu feio. Iluminação da mente. Tristeza pelo pecado. Você vai ver isso no Salmo 51. Confissão. Você vai ver isso no Salmo 51. Ódio pelo pecado. Um retorno gracioso a Deus. Então são os frutos do arrependimento, né? Que a gente vê da conversão. Entendeu? Vocês entenderam isso aí? Sim. Então são 4 tipos de conversão. Nacional, né? Temporária. Na verdade, nem chega a ser uma conversão em si. É uma falsa conversão. A verdadeira, que vai ocorrer em todo regenerado, todo eleito, vai ter uma conversão verdadeira. E a repetida. Então, meu irmão, se você teve uma queda, um dia tiver uma queda, saiba, se você é um eleito, vai te buscar. Vai te buscar, e muitas das vezes de forma dolorosa. Mas vai te buscar. Vai te buscar. Essa nacional, a gente lembra muito dos Estados Unidos. É. Ele provavelmente pensou isso. Ah, Eles têm culturalmente essa possivelmente. questão, mas Possivelmente, lá no fundo, né? O Louis Perkop que fez essa divisão. Ele é Provavelmente ele pensou. Louis Perkop é alemão. Alemão, mas pode ser a visão. Mas A Alemanha também é a visão, né? Do Sim, europeu, sim. né? Mas é que ele vê na Bíblia a questão da conversão de Israel. Sim, Né? Sim, é. né? Mas é a classificação. Então, gente, hoje nós falamos sobre conversão. Tá? Semana que vem, nós vamos ter 2 aulas. Uma aula sobre arrependimento, onde eu vou falar só sobre arrependimento, e uma aula sobre fé. A fé graciosa, que a fé é graça, é dom de Deus. Não vamos dissecar a fé. São 2 aulas, uma sobre arrependimento e uma sobre fé. Aí, depois dessas 2 aulas, nós vamos entrar num tema muito interessante, que é o tema da justificação. Você é considerado justo perante Deus. Deus olha para você, ele não vai enxergar mais só os seus pecados, porque você tem a justiça de Cristo. Nós temos a justiça de Cristo sobre nós. Né? Então você é justo. Você passa a ser adotado como filho de Deus. Então, é lindo isso aí, né, gente? Está estudando a doutrina da salvação. Fala a verdade, você enxerga muitos de nós nos enxergamos aí, né? A gente está estudando, né? E a nossa vida, né? Gente, fazer uma oração para tomar um cafezinho, que hoje eu vou ler o Salmo hoje lá. Pedro está viajando. Senhor, obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, porque não deixaste que nós ficássemos, Senhor, caídos. Você vai nos resgataste. E obrigado por esse amor eterno, Senhor, que existe antes da fundação do mundo. Eu te peço que abençoe cada irmão aqui, abençoe, Senhor, o culto que vai ser feito agora para ti, Senhor. Que essas palavras do seu trono sejam faladas lá na frente, Senhor. Que queremos hoje estarmos mais próximos de ti, Senhor. Conhecermos mais de ti, Senhor. E sairmos daqui exultando de alegria, Senhor, por estarmos na sua presença. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, amém. Café, daqui a 10 minutos começamos lá o culto, né? Ana, fica com Deus, vamos para o culto, né? Deus abençoe, irmã. Amém.